Bem, amigos e amigas, apareci no terceiro bloco, alegria, a primeira vez aqui ao lado da nossa querida apresentadora Natália Rebouças e com esse grande entrevistado de hoje, Dr. Ramires Fernandes, tratando sobre direito do consumidor, deu um baile aqui no primeiro e segundo bloco, não foi, Natália? Para nossa satisfação e principalmente para você, amigo e amiga de casa. Eu estava com muita saudade, não é? Os nossos afazeres nessa coordenação da política consensual do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte tem nos tirado desse convívio semanal, mas sempre tem apresentadores à altura como Natália Rebouças, como Sheina Gomes, que está assistindo, teve alguns probleminhas familiares, e nossa querida Joyce Gomes. Ramires, prazer enorme estar aqui a primeira vez no programa Cidadania. Eu vi uma pergunta logo, vamos dizer, complexa, uma pergunta difícil, envolvendo o direito imobiliário e, ao mesmo tempo, o direito do consumidor. Como fica mais ou menos a situação, e olha o que eu tenho de ações, você sabe disso, com relação aos atrasos, infelizmente, existentes, não só pelo período da crise atual, com relação à entrega de unidades imobiliárias. Como é que os julgados, né, como é que os juízes têm decidido, quais são os direitos, o direito é absoluto nesse sentido ou não? Eu queria que você mais ou menos delimitasse para a gente esse problema, que eu digo só uma coisa para apimentar, só o que tem dentro do fórum, esse tipo de problema do consumidor. Pois é, como a gente está falando a questão do Código de Defesa do Consumidor, certo? Então quando se fala de questão imobiliária, questão envolvendo construtora, a gente visualiza logo um contrato, certo? Então, o que é o contrato? O contrato nada mais é do que lei entre as partes. E essa problemática do atraso na entrega de obra acontece justamente por desrespeito a esse contrato. Né? Quando o consumidor ele adquire um bem, ele adquire aquele bem por aquele valor para ser entregue naquela data. Então, geralmente, tem acontecido com muita frequência aqui na cidade de Mossoró, e eu tenho acompanhado também no todo o estado, decisão do Tribunal de Justiça, certo? Grandes construtoras de renome. Inclusive, tem colocado no seu blog, Proteja o Consumidor, eu tenho visto, não é? Exato. Grandes construtoras de renome, de respaldo, que não têm conseguido entregar imóveis no prazo determinado pelo consumidor. E o que mais me intriga é o seguinte: o consumidor, se ele atrasar a prestação, se ele atrasar a documentação, se ele atrasar reforma, se ele atrasar a documentação, ele é punido. A construtora aplica de plano. E o contrário não acontece. Certo? Eu pego o contrato que eu fico assim, horrorizado com 1 ano, 2 anos, 3 anos de atraso. Não é 1 ano, 2 anos, 3 anos de assinatura, é de atraso. Então, coisas assim absurdas. Né? E tem aqueles casos que o Código Civil estabelece aquele prazo dilatado. Porém, ali é uma exceção que estão querendo transformar em regra. Certo? Caso fortuito, força maior. A cidade de Mossoró, o estado do Rio Grande do Norte, não vive isso. Nós não temos calamidades públicas. Certo? Nós não temos aqui o que eu tenho visto nesses casos, certo? Desculpa a franqueza, mas é má fé por parte das construtoras. Essa crise, por exemplo, vamos potencializar agora, porque esse problema, né, Natália, não é de hoje, vamos ser sérios. Esse atraso na entrega de unidades imobiliárias, e aqui eu falo com conhecimento de causa, não só, olha que interessante, viu, Ramires? Eu conheço não só como juiz, como também consumidor. Então eu fico muito à vontade. Né? Evidentemente eu não levo a minha experiência como consumidor para minhas decisões. Não é de hoje. Será que a crise seria um caso fortuito? Porque a crise hoje é discutível. A crise econômica hoje, nós vimos ontem o relatório. O Brasil ficou em 31º lugar, o PIB de menos 5,4%, até a Grécia, que está há 6 anos em crise, ficou em 29º e a Rússia em 30º. Pois é. Você na qualidade de magistrado, nada mais sabe que tudo é questão de prova. Se você sustentar a tese de que a crise atrapalhou os seus empreendimentos e você trouxer provas elementares para comprovar isso, pode restar caracterizado. Que a gente poderia chamar de uma área extraordinária, né? Que o pessoal Exatamente. No direito administrativo usa, né? Porém, o que é que eu tenho visto? Empresas que vendem 100% do empreendimento, a inadimplência totalmente controlada e não entrega o imóvel àquele consumidor. Então, não existe essa questão de dizer que a crise no mercado imobiliário tem afetado os novos empreendimentos. Os empreendimentos que estão em andamento, pendente de entrega, não foram afetados pela crise. Até porque
A inadimplência, quando é divulgada pelo sindicato, da categoria, não está tão elevada. Ela está controlada, está naquela margem de erro que eles trabalham, que é acobertado pelos juros que eles proporcionam para os consumidores. Então, eu não viria muito bem a crise em si. Para mim, seria mais uma desculpa para eles não entregarem o imóvel. No caso de uma construtora que, por exemplo, decreta falência, ela vende as unidades e, de repente, não finaliza, né? Não entrega e decreta falência. Como é que fica a situação do consumidor, nesse caso, de quem adquiriu aquele imóvel? A falência pode vir a ser caracterizado um caso fortuito. Porém, tem que deixar claro o seguinte, faliu por quê? Responsabilidade dos sócios. Cadê o patrimônio? Que foi que houve? Vamos prestar conta. Má administração, né, que pode ter sido. Exatamente, má administração, porque o que acontece? Muitas empresas decretam falência e os sócios saem da empresa cheio de patrimônio. Esse patrimônio foi adquirido onde? Na empresa. Né? Não vamos generalizar, mas acontece. Como você colocou aí, eu queria até destacar, você disse que alguns empreendimentos a crise não justificaria, porque eles já estariam, vamos dizer assim, sendo totalmente honrados os compromissos financeiros dele. Né? Ou seja, todas aquelas pessoas que adquiriram em prestações estão rigorosamente em dia, então não teria como se alegar. Então, nesse caso, você está querendo dizer, se eu estiver enganado, que é uma má administração mesmo. Ele tirou o dinheiro que deveria ser aplicado naquele determinado empreendimento, porque muitas vezes a construtora tem 3, 4, 5 empreendimentos ao mesmo tempo, e tirou de um e colocou no outro. É isso mais ou menos que você está querendo dizer? Exatamente, certo? Eu já tenho percebido, devido à minha atuação nessa área, que tem empresas que já disseram, eu já escutei claramente, eu já percebi através de postura deles, é melhor eu prorrogar essa obra, continuar cobrando o juros do meu cliente, do que pegar esse dinheiro e colocar no banco. Rende mais em cima do cliente. Por quê? Quando o contrato e o saldo devedor se avoluma e aquele empreendimento se prorroga no tempo, o juro pago pelo consumidor é muito alto. Certo? O juro pago pelo consumidor é muito alto. Então, para ele, compensa prorrogar aquela obra. E só colocando aqui na situação, nós falamos de obra, no caso aí, particular. Mas temos muitos problemas também aqui envolvendo obra Minha Casa Minha Vida. Certo? Não, a crise chegou, a Caixa Econômica brecou os repasses, não estão... Mas quando você vai discutir com a gerência da Caixa, que vai ver na documentação, ver o que está acontecendo, a verdade não é essa. A verdade é, a Caixa Econômica faz o repasse de acordo com a metragem feita pela construtora. E a construtora... O quanto que ela está, né, efetivamente avançando. E chega um ponto que a construtora quer receber aquela verba... Chama de medição. Medição. Ela não atingiu a medição solicitada pela Caixa. Então, estava prevista contratualmente, tanto o contrato do consumidor com a construtora, quanto o contrato da construtora com a Caixa financiador, para que ela recebesse aquela dotação prevista, né, dentro dessa disposição. Nesse problemático, o que é mais grave que eu vejo? Fica a briga entre construtora, agente financiador e quem é o prejudicado? O consumidor, que é o tema que está em discussão aqui no programa. No caso, Ramires, com relação a contratos, por exemplo, existem contratos, inclusive contratos bastante extensos, mas com cláusulas abusivas. Como é que o Código de Defesa do Consumidor vê essa questão de cláusulas abusivas nesse contrato? No caso dos imóveis, por exemplo. Pois é. É questão cultural, certo? Nós, advogados, muitas vezes, chegam pessoas no nosso escritório querendo que a gente obra uma mágica. Certo? Que a gente diz muito o seguinte, vocês não procuram a gente antes de assinar o contrato. Vocês só procuram quando o contrato está nessa situação e a problemática está posta, certo? Mas, felizmente, existe saída, certo? As cláusulas abusivas, as cláusulas de propaganda enganosa, elas são declaradas pelo Código de Defesa do Consumidor como cláusulas nulas. Então, a saída é essa, é a justiça anular aquela cláusula que prejudica o direito do consumidor e, na medida do possível, ressarcir com base naquele contrato. Então, eu assinei o contrato, tenho que cumprir, é abusivo, vai ficar por isso mesmo. De forma alguma. Certo? A cláusula abusiva, a cláusula enganosa, a cláusula que coloca o consumidor em desvantagem proporcionalmente diferente do fornecedor, essa cláusula ela é plenamente passível de nulidade judicial. E declarada nula, ela não se aplica. Beleza. Interessante que eu quero aqui destacar, não é contraditando não, porque eu concordo
praticamente com tudo. Na realidade, eu não tenho nem como, vamos dizer que não concordo com algo. A questão é muito mais, como você colocou, de prova em cada caso. Agora, eu queria dizer uma parte interessante. Contraditar não a sua, vamos dizer, as suas observações, mas vou contraditar no seguinte sentido. Veja bem, o judiciário tem agido, Ramires. O judiciário, e eu digo aqui não só pela quantidade de liminares que proferi, de entrega, de determinação, para que as construtoras entreguem em prazo que eu, inclusive, convencionei quando o prazo estourou de 60 dias. Claro que eu sei que muitas vezes a obra está tão atrasada, Natália, que eu sei que 60 dias não vai cumprir. Mas como há, vamos dizer, o atraso já do contrato, o período de carência, eu esperei Ramires falar, tem sempre uma carênciazinha prevista, vamos dizer assim, mais ou menos de 6 meses, né? Não que você pode ter uma carência de 1 ano, ou como o Ramires colocou, o contrato é lei entre as partes. Mas eu costumo dar 60 dias. E costumo determinar. Claro que às vezes a construtora chega e pede um pouquinho mais de tempo e o interesse é entregar a unidade. Mas a jurisprudência tem sido também muito rigorosa, não só de determinar a entrega fixando multa diária, como também determinando o pagamento de aluguéis. O que é isso? O que a pessoa, que muitas vezes, independente do caráter de especulação ou não, que isso aí se pode se comprovar depois, a pessoa, evidentemente, que não tem a unidade imobiliária entregue dentro do prazo, pode recorrer à justiça e pedir o pagamento de aluguéis. E eu quero crer que você já entrou na justiça e já conseguiu esse tipo de providência aqui que eu estou falando, para justamente as pessoas terem noção de que tudo bem, as construtoras não cobrem, as construtoras não estão cumprindo, mas se recorrer ao judiciário, o judiciário vai estar lá justamente para salvaguardar o direito estabelecido contratualmente. Concorda com essa minha premissa? Concordo plenamente, certo? Eu até acrescentaria. O problema que eu vejo, infelizmente, é o seguinte: o cidadão, às vezes, ele reclama mais do que o que age. Certo? Ele vai para a rede social, ele vai para a televisão, ele vai para a rua, certo? Mas a solução está no judiciário. Ele não recorre àquele que vai resolver o problema dele. Aí fica sendo levado... Ou pelo menos assim, me permita, porque você sabe que eu estou trabalhando e sempre trabalhei, e você inclusive também é um agente de fomento nesse sentido, que pelo menos ele leve aquele conflito para tentar solucionar. Ou seja, ele fica de muita falação, porque nem sempre o judiciário, com a sentença, que vai resolver. Às vezes uma conversa, mas uma conversa, muitas vezes entrando com o advogado. O advogado, para mim, é o maior mediador, o maior conciliador que nós devemos ter. Ramires, eu não tenho dúvida. Se você levar um problema para ele, ele vai tentar resolver antes pelo consenso, ele vai chamar outra parte no escritório dele, vai se predispor aí atrás da outra parte para tentar o consenso. Agora, você não pode ficar, o Ramires está dizendo, é que só falatório. Fala e não faz nada, não é isso? Eu só fiz pontuar porque você sabe que o judiciário hoje, eu não me canso de dizer aqui, o judiciário não tem mais como único produto seu a sentença. O judiciário tem outros produtos como meios usuais, como por exemplo a mediação e a conciliação. Concorda também com essa parte? Concordo plenamente. Esse avanço que o novo Código de Processo Civil trouxe de tornar como regra a conciliação, insistir nela até a sentença judicial, isso é um grande avanço, porque cultura não se muda do dia para a noite. Exatamente. A cultura americana, o que é? Todo advogado tem uma sala de reunião no seu escritório e chama a parte adversa para conversar antes de ingressar com qualquer ação. Por quê? Porque lá toda ação tem que passar pelo crivo do tribunal. O tribunal que faz o juiz da admissibilidade, certo? Então, no Brasil, isso aí não se aplica do dia para a noite. Mas o código está inovando. A gente poderia até dizer, nós tínhamos muito tempo para conversar, o Márcio já está fazendo assim. Você já se acostumou com esse negócio do Márcio? Já, né? É brincadeira da parte aqui, o programa é assim. Mas eu queria fechar dizendo o seguinte, já que você trouxe a cultura norte-americana. Aqui no Brasil, talvez 1% não chegue à justiça em relação aos conflitos e 99% chegue. Lá nos Estados Unidos é o contrário. 99% não chega ao judiciário, não é admitido e só 1% vai chegar. E o judiciário sequer precisa mediar ou conciliar. Por quê, Natália? Porque ele não precisa fazer, porque os advogados já fazem.
Os advogados já têm essa cultura. O verdadeiro solucionador do conflito é muito mais o advogado, que já tem essa cultura de mediar. Nós teremos muito mais tempo para conversar com o amigo. Parabéns, sucesso total aqui. Obrigada, Ramires, pela participação aqui no programa Esclarecendo. A gente falou sobre vários assuntos aqui, direito da internet, compras no dia a dia mesmo. Obrigada, Ramires. Acompanhando aqui pela rede. Verdade. Obrigada. As considerações finais, né, Márcio? Tem, né? Beleza. Eu que agradeço o convite, a participação, certo? Sempre é um prazer, uma satisfação de trazer para a população, para o cidadão, certo? O seu dever, o seu direito. Repito o que eu disse aqui no início do programa. Todo cidadão tem que ter um Código de Defesa do Consumidor na cabeceira da cama. Aqueles escritos foram feitos para você. Não foi feito para advogado, juiz, nem promotor. Foi feito para o cidadão. Então, eles têm que saber o direito dele na ponta da língua. Então, eu me sinto muito realizado em estar sempre discutindo, debatendo e colocando isso à disposição da população. Obrigada, Ramires, mais uma vez. E no próximo bloco teremos o quadro Concurseiro Moçoroense com Fábio Hunter. Voltamos já. Programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos.